Boa tarde a todos os nossos amigos e telespectadores do São José News. Estamos hoje aqui na casa do seu Ari Pereira, onde vamos conhecer um pouco da história desse grande avicultor que tem muita história para contar para a gente, muitos acontecimentos relevantes para a avicultura e para a cidade de São José. Estamos também com a Cássia Velasco, sua neta, que dá continuidade ao trabalho da família na avicultura. Então, seu Ari, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela recepção e por essa oportunidade. Foi um prazer, hein, receber vocês aqui. Da primeira vez que você vem aqui, né? Então foi um prazer. Estamos aí para ver o que pode responder. Obrigada, boa tarde, Cássia. Obrigada por estar aqui junto com a gente. E, seu Ari, todos nós gostaríamos muito de conhecer um pouco da história do senhor, onde o senhor nasceu, a história da família. Se sempre foram aqui de São José, como começou essa história do senhor? Eu nasci aqui em São José. E foi no sítio do meu pai, sítio Boa Esperança. E nasci em 21 de maio de 1931. E venho aqui dando o que eu posso da minha saúde, da luta, e tudo isso que eu fiz com prazer, né? E até hoje estou aqui, graças a Deus, para responder o que eu sei, alguma coisa da minha vida, que eu fiz o primeiro avicultor, um dos primeiros avicultores, que não fui o primeiro, né? Mas um dos primeiros avicultores. Comecei no enxadão, que naquele tempo não tinha máquina aqui para trabalhar, se tinha não do lugar, tinha de fora do estado, mas era para lá, para Posse, não vinha aqui em São José, né? E mesmo fiz os tratores aqui, comecei com em setembro de 1946 e fui até hoje, estou com avicultura, trabalhando, que era ovos. Passei para frango, de 1994, para frango e galinha, né? Trabalhando das duas coisas. E eu fiquei com frango só até hoje, né? Mas, graças a Deus, estou satisfeito. Cássia, que me acompanha, também estou satisfeita também, né? E a vida é assim, sabe? Mas comecei com os primeiros galinheiros, que era galinheiro de ripado, e o ripado primeiro não tinha madeira não, era ripado, mas de bambu, não sabe? E porque o galinheiro naquele tempo era no piso. E o comedor para lá de fora, eu lutei, eu e meu irmão, e fui só aumentando devagar, né? E fui fazendo o que dava de renda, fui empatando. E só na base do enxadão, e pá, sabe? Minha luta foi assim, sabe? Foi desenvolvendo a avicultura e até hoje passei para o meu filho e agora a avicultura é avicultura mesmo, sabe? Que a minha já era, tempo antigo, né? Em 1946, você vê a diferença para agora, 2020, né? Mas de qualquer maneira, graças a Deus, estou satisfeito que eu passei para o meu filho, que é Alexandre. Ele tem uma experiência boa comigo e está lá com as granjas dele lá. Tem o outro, Adriano, que trabalha comigo. Tem minha filha, que é médica, né? Está no Rio, casou, ficou lá. E aqui estou na luta. Não estou aposentado e dentro de casa não posso parar. A cabeça está sempre funcionando, sabe? Um lado e para outro, que eu tenho Cabo Frio, lá meu filho está lá, sabe? O Ari, o Xará. E tem ainda Cambuci. Conhece Cambuci? Não conheço Cambuci. Cambuci que fui lá buscar a minha esposa, 200 quilômetros daqui lá. Não, porque Buscou longe, hein? Buscou longe. Busquei longe. E é difícil, leva 10 horas de viagem daqui lá. Nossa. É tudo chão. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Seu Ari, então, qual que foi assim, o impulso, o senhor sendo um dos primeiros avicultores da cidade, o que começou a motivar vocês até essa ideia? Vamos começar a colocar umas galinhas, começar a produzir ovo? Eu comecei com galinha, né? E a produção de ovos.
e fui vendendo os ovos para Petrópolis, Caxias e Niterói, e fui, conforme foi aumentando, meu pai levou muito também no início para a Praça 15, lá para a Casa Garnizé, tinha uma casa lá na Praça 15, Garnizé, e ele levava no meio dos legumes, né? Tinha as caixas, tudo para encaixar os ovos, a caixa de 40 dúzias, né? Tinha as formas também, tudo certinho, tudo bom, levava, vendia lá e trazia. Mas foi assim que foi desenvolvendo a nossa agricultura aqui em São José do Rio Preto, foi passando para outros mais, né? E foi todo mundo criando o que pôde. Mas depois a parte de ovos, veio muita concorrência, levava até ovos para a Bahia e acabou. Eu exportei muito para a Bahia e foi assim, sabe? E depois dali, da Bahia, que eu consumia muito. Mas parou, porque já foi aqui o filho do Benô esteve, o Flávio, ouviu falar nele? Não, né? É. Ele casou lá na Bahia, o Flávio. Ele é advogado e acabou criando lá, e os outros viram que está dando certo, também foi, aí tinha bastante lá, agora tem bastante, nem sei como é que está a Bahia. Mas eu sei dizer que passou para lá e diminuiu o transporte daqui, e passei para o frango, e diminuiu os ovos, né, que não estava dando mais certo, e o frango é que eu estou até hoje com o meu filho, e o Alexandre toca por conta dele. O meu filho Adriano toca por mim, ele, né? E a parte de consumo, assim, também, não atualizei meu transporte de ração para graneleiro, né, até a minha fábrica, mas estou ainda naquele tempo antigo. Ensacado, o caminhão transporta lá ensacado e bota lá nas prateleiras lá dos galinheiros, e tem funcionado até hoje, né? Mas vamos ver como é que vai ser para frente, né? Seu Ari, lembrando um pouquinho como que era a estrutura dos galinheiros antigos, o senhor, para quem está nos assistindo, quem está começando na avicultura e que não sabe muito bem como era no passado, como eram esses galinheiros, como que vocês faziam? A gente fazia o galinheiro piso repado seria, mas foi de bambu, e galinheiro 4x8, né? Foi um bom galinheiro naquela ocasião, com 200 galinhas, e as galinhas tinham até uma espécie de um salpão, que ela saía para comer o capim lá fora. Esse capim, naquele tempo, eu já não sei mais, chamava capim quicuia, lembra dele? Aí. Capim quicuia. E lá chegava às 5 horas da tarde, a gente prendia as galinhas e dava milho, que botava ração antes, botava milho. O bebedouro fixo, não sabe, chegar de tarde, tocava água, para ela tomar água fresca, né, com milho, e passava a noite, no outro dia tinha que assim, renovar a água no bebedouro, né? Que dá muito limo, então a gente tinha que limpar o bebedouro, né? E dali soltava as galinhas, ia lá, tudo lá para o parque, lá comer, e era de tela, né? Uma parte também era repado, de bambu, mas chegava à tarde, tinha que prender, né? Aí dava milho, eu comia, montava no milho e enchia o papo. Isso a gente está falando de qual ano? 1947? Como? O ano é mais ou menos 1947, 1950? 1947. Comecei em 1947 em setembro. Uhum. Agora o dia de setembro. Já está muito bem lembrado, né? Muito tempo. Seu Ari, e essas pintinhas, elas vinham da onde? Como que conseguia comprar essas pintinhas? Eu comprei os pintinhos lá de Campo Grande, o tal de Rabelo. Rabelo era um avicultor muito forte lá em Campo Grande. E ele tinha avicultura lá e chocava lá, incubava. Eu comprava os pintinhos de lá. E criava aqui no carvão, naquele tempo era base de carvão. Tinha aquilo, como é que chama aquilo? Você lembra?
O aquecedor enchia de carvão, sabe como é? E aquecia, tinha aquela coisa à volta, espintia tudo para debaixo. Né? E dali foi criando e formando. E graças a Deus foi bem. E o problema da galinha, que em determinado tempo, ela ficou também de bicar. Que na ração o comedor era para lá de fora, para poder facilitar para tratar, né? E assim, já viu? A gente fala gavião, mas não é gavião, é o bico, sabe como é que é? Aquele bico assim, meio coisa, e jogava, sabe como é? Esperando a ração para um lado, para outro. Aquele costume da galinha, né? E aí tinha que debicar, cortar, no ferro quente. Botava aquela de ferreiro, esquentar aquele ferro e cauterizar, sabe como é? E graças a Deus foi dar uma mão de obra, porque tinha que debicar franga, não sabe? Ficava formando aquele bico, coisa, já viu, né, Carlos? Danado para jogar ração fora, então tinha que botar pouquinho a ração, mas tinha que tratar mais vezes às vezes. Então o milho substituía a ração até um certo ponto. Aí milho batia o pau, enchia, passava a noite, toda contente. Botava um ovo, ela ficava toda contente. Botou ovo, cantava, já viu? Minha galinha canta quando bota um ovo, primeiro ovo. É interessante a galinha. Mas foi assim a vida. As dificuldades na época da galinha, as maiores a gente já conversou um tempo atrás, tinha muito problema com a energia também, né? Já tinha energia nessa época? Já tinha energia elétrica nessa época? Pois é, não tinha. Não tinha energia. Não tinha elétrica, não. Tudo na base daquele de fazer solda, sabe como é que é? Aquele ferro. Esquentava no carvão e debicava a galinha com aquilo ali, não tinha elétrica, não. Nossa. Aqui eu nem sei se tinha naquela ocasião, mas lá não tinha para mim. Lá em casa, onde eu morei, e que eu criei as galinhas lá, comecei ali. Dali eu fui para Glória, criei muita galinha lá também em gaiola, passei para a gaiola, depois desse peso repado, passei para a gaiola, né? E fui lá na Glória, se chama Sítio Glória lá, né? E lá eu, muita carne de gaiola, lá, agora desmanchei, botei frango lá e está até hoje. Mas ali, para debicar, tinha que pegar uma por uma. Nossa. E não pode sangrar. Sangrar, a galinha perdia o sangue, às vezes até a franga, né? E acabar, às vezes até morrendo alguma, né? Porque tinha que ter muito jeito de enfiar o dedo dentro do bico e o bico ficar de fora. Não pode queimar o de baixo, só o de cima. Tu lembra, Ana? Lembro. Aí, viu, tá ali? O Seuzinho está aqui com a gente também, está participando. Então, nesse tempo era isso, assim. Mas, então, sem energia elétrica, e como fazer essa? E essa ração, se não tinha energia? A ração fazia na pá. Comprava farinha de carne, farinha de trigo, apanhava numa Fluminense, e tinha a porcentagem, a gente despejava no piso e batia ela todinha na pá, e da pá ensacada levava para a granja. E aí, então, a ração era a base de... Era esse farelo, os farelos? Farelo de trigo, farinha de carne, e não tinha soja nesse tempo, não, mas tinha outras coisas que substituíam de vitaminas, né? Que botava também. E misturava na pá? Misturava na pá. Nossa. E ensacava? Ensacava para levar para a granja. Nossa, e na granja, porque não tem um retrato aqui, puxar na granja, ali onde eu morei, puxar no burro. O pai do Aurélio puxou muito. A granja ali foi feita em telha, que até eu tenho aí o programa daquela granja lá, né? Puxando telha no burro e ração no burro. Nossa. Tudo na base do burro lá, ele puxava ração na granja ali, né? E os ovos eram na cesta, não podia vir em cesta muito cheia, senão quebrava algum, estalava, né? Aí, já viu, né? Mas deu tudo certo. Deu certo, né? Deu. Graças a Deus. Água corrente, né? Água corrente na ocasião. Ali é água corrente.
Nesses primeiros galinheiros, água parada. O bebedorzinho para lá de fora, água parada. Água lá, água corrente, né? Mas agora cadê a água? Acabou. Secou, está secando as minhas minas todinhas. Aqui tinha uma mina que você lembrou aí. Dava para aquelas casas todas aqui e corria um córrego d'água ali. Córrego, acabou. Não tem córrego d'água mais, não tem mais nada. Secou. Tá E o que ficou pouquinho é que dá para minha casa aqui e o meu empregado, mas também acabou. Um problema seca, né? Um grande problema que a gente está demais, enfrentando. Né? Ainda estão botando fogo aí que atrapalha. Aí seca mais ainda, né? Verdade. Vamos ver. Até esse vandalismo, mas tem hora que o pessoal bota sem querer, né? Queima ali um troçozinho à toa, perto de casa, quando dá um vento, pronto, acabou. Não veio essa agora que deu, né? Em Araras, né? Um senhor botando um fogo ali e deu na televisão mesmo. Né? Espalhou, né? Espalha e para parar é difícil, né? Seu Ari, quando começou essa produtividade, qual era a produtividade dessas galinhas na época? De quantos ovos por ano? Qual que era? O senhor consegue lembrar como que era? Naquele tempo, a média de 50%. 50%? 50% mais ou menos. Porque o milho é muito bom para sustentar, mas ele não tem aquela proteína total que precisa das vitaminas. Então, a ração comia, e depois a gente o papo com o milho, e aí 50% mais ou menos. E o manejo tem muita diferença pelo que o senhor, embora o senhor já teve até galinhas em gaiola, né? Então não está tão longe do atual. Mas como que era esse manejo antigamente? Esse manejo é tudo na base da mão de obra. Tratar na mão de obra comedor, ali, bebedor. Na gaiola mesmo. Tudo na base da... Não tinha nada automático, não seguiu nada. Tudo na base do suor, sabe? Tudo assim, sabe? Mas é isso aí. Galinheiro bom que eu fiz. Mas deu muito cupim. E cupim está até hoje, depende da madeira da cupim. Ali na floresta mesmo, que eu tenho uma granja ali, que tinha que desmanchar um porção de galinheiro ali, que o cupim estava comendo tudo. Aí eu desmanchei, fiz galinheiro novo, né? Mas nunca o galinheiro novo, que às vezes a gente faz, que até meu filho está na frente lá também agindo, né? A gente acaba comprando essa madeira de eucalipto e o cupim gosta. Daqui uns anos o cupim está lá. Que tem que comprar uma madeira. É difícil essa madeira também, para vir de fora, sabe? Tem que ser madeira de peroba, né? E aquela, acho que é paraju que chama, também muito boa. O cupim ali não pega muito fácil, não. E o galinheiro foi assim, feito antes, e agora depois que a gente vai melhorando o que pode. Mas o que pode não me deu condições de botar granelheiro. Que o granelheiro fica caro, além do caminhão, a fábrica, que a fábrica tem já no jeito, mas o caminhão que transporta, ele tem que ter os silos das granjas. E silos para botar numa granja, hoje, se eu fosse fazer, que eu não vou fazer mais... Chega, agora vamos manter. No mínimo 100 metros por 12, né? Não é um bom galinheiro. Aí vou botar o silo que é o caminhão, descarga nesse silo e bota o automático se quiser. Se não quiser, carregar no carrinho, conforme o Alexandre carregou muito no carrinho, botando na granja, sabe como é que é? Ia lá, enchia o carrinho e levava para a granja. Mas eu não tive essa oportunidade. Só ficando no galinheiro velho, e ficando velho, me juntou todo mundo velho. Seu Ari. Seu Ari, na época, nós sabemos que tinham alguns veterinários que passaram muito tempo aqui, né? O Cerezo, o Antônio Cerezo da Emater acompanhou bastante. O veterinário também, Carlos. O Ricardo passou antes do Cerezo. Foi? Foi antes. Então, quem que ajudava vocês nessa parte de manejo? Como que... Tinha alguém que ajudava? Não tinha ninguém para ajudar, não. O manejo nosso é a prática.
A prática. A prática foi tomando, a gente foi lutando e pela prática nós fomos embora. Você ouviu falar na Marec? Dava muito, a gente perdia 50%. 50% que perdia. Nossa. Tal de Marec. Tempo da galinha, né? E depois veio a tal de Newcastle também, que é o Newcastle aqui. Teve um doutor que chegou a ficar aqui, não sei se ele era doutor ou não, eu levava no quilômetro 47 para fazer ali acho que é pelo Pablo, não? Que fazia lá o exame, como é que estava aquela vacina, se funcionou, como é que está contra a Newcastle, né? E ele dava os dados para a gente, lá no quilômetro 47. Sabe onde? Para São Paulo, né? Nossa. Antiga estrada. E a luta. Tinha que vacinar contra a pipoca. Pipoca, ele fala pipoca, mas é boba. É boba, mas era esperto, pegava, cegava as galinhas todas, sabe como é que é? Então tinha que vacinar. É uma mão de obra terrível, muito trabalhoso, mas valeu. Né? Valeu, porque pode ver que eu estou aí, bem aí. Ó. Se tivesse ruim, né? Seu Ari, e aí estava tudo caminhando, e quando que as coisas começaram a apertar para ter que ir diminuindo a produção de ovo e depois acabou migrando para o frango de corte? O que aconteceu nesse meio de tempo? Nesse meio tempo, na diminuição de galinha, de ovos, a concorrência e foi não dando assim, um certo resultado que era preciso, não sabe? E aí foi antes que a gente foi diminuindo a galinha e passei para o frango, gostei, comprei aquela granja lá no Poço Fundo, lá que foi do Dr. Marcelo, né? Com Jobim, né? E aí passei a criar frango lá só. E as outras granjas estavam com galinha ainda, né? Mas graças a Deus funcionou. E está até hoje com frango lá. Mas lá é água à vontade, desce a água, com um espetáculo, aquela água lá, sabe? E onde tem água, pode criar frango. Ou então tem que fazer posto artesiana e lutar. Sem luta não vence, não. Tem que lutar. Se acomoda dentro de casa, não vai. Porque o empregado é muito bom, mas tem hora que ele se acomoda um pouquinho, né? Tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Tem que estar junto. Ajudar. Né, Cássia? Não é assim? O empregado tem hora. Isso, e a Cássia já está, então, na terceira geração acompanhando a produção de frangos. Cássia é veterinária também. Então... Isso ajudou muito, né? Ajudou? Ajudou, né? Valeu os estudos dela, aprendeu e valeu, né? O esforço que ela fez lá em Viçosa. Em Viçosa. E naquele tempo, depois de um certo tempo, que veio a Mater aqui para São José. Depois, não sei quantos anos, que veio a Mater. Aí teve um pessoal que trabalhou lá, depois veio o doutor Antônio, e mais antes era o Ricardo, e foi assim, sabe? E mais a prática que a gente ia tomando, graças a Deus, deu tudo certinho. E agora tem uma veterinária em casa. Agora a veterinária toma conta. Tem veterinária em casa, tá vendo? E agora, como que estão os projetos, agora que a Cássia está aí também com a avicultura de corte? O senhor já não parou, né? Continua não parei, na atividade. Não, ainda. Estou criando ainda. Eu tenho a granja lá no Poço Fundo, tem outra granja ali no Floresta, tem outra granja na Glória, porque para fazer rodízio tem que ter no mínimo 3 granjas, cada uma tem a outra, como é que é? Se eu criar um lote só, para. Não pode criar, não. Porque um lote só, até é bom, é bom, né? É bom. Mas acontece que tem 3, um você ganhou, outro você perdeu, outro você empatou, mas não pode parar. Tá certo. Vai tocando. Tá certo, isso aí. E então hoje o senhor tem as suas e o Alexandre, o outro filho, tem as granjas dele? Não, o Alexandre que tem as granjas dele. Começou comigo,
campo de galinha, que foi lá do doutor Heitor Quartim, lá onde ele mora. O Alexandre mora lá que foi do Heitor Quartim, ouviu falar? Ouvi. O Quartim foi um grande avicultor aqui. Né? Não é tão grande assim, mas foi um avicultor de dar ajuda numa parte, né, que ele dava. Mas, e ali ele começou comigo a entregar ração, e foi vendo, e acabou que depois eu fiz uma sociedade com ele, ó, se der lucro agora é teu. Aí ele entusiasmou e deu lucro, e aí falou, ó, papai, agora dá para me criar sozinho. Ele criou sozinho, depois foi galinha, depois acabou em galinha também, desmanchou uns galinheiros lá e botou a granja lá para frango. E agora está lá no fazenda do quebra-coco, não? Está lá no quebra-coco. Ouviu falar? Quebra-coco? Já ouvi falar. Bora para lá, vai lá para o peão. O peão, acho que vai para o peão que vai para lá, lá em Paraíba, né? Então essa fazenda lá comprou e, graças a Deus, ele está de pessoa de muita assim capacidade para tocar a granja, porque não pode ter vaidade. Começou com vaidade, pode parar. A galinha, porque tem hora que ela dá, tem hora que ela tira, então os caras que ela dá, guarda. Não é que ela tira, você tem, nem para banco não. De primeiro, muito isso aqui ia para banco. Né? E aí o banco emprestava, mas tinha que pagar. Não pensa que empresta e não paga. Verdade. Tem que pagar, né? E ele, graças a Deus, ele tem uma cabeça boa, sabe como é? E muito econômico, muito assim, de empatar uma coisa que está bem, sabe como é? É pena você um dia ir lá com caça, lá dar um passeio lá, né? De criar um churrasquinho lá, leva a nossa amiga lá só para coordenar lá as granjas lá. Isso, vamos combinar. Seu Ari, o senhor lembrou essa passagem do Heitor Quartim? Há um tempo a gente conseguiu fazer um levantamento. Logo depois da crise do café, o senhor trabalhou com café? Não. Ou não? Só trabalhei com chuchu. Com chuchu? A força nossa é que era chuchu de primeiro. E depois a agricultura, que de primeiro mesmo, meu pai chegou a fazer. Ele tinha cana, fazia açúcar. Esse açúcar a gente fala açúcar de tacho, mas hoje é açúcar preto. Não tem o nome certo. Fazia rapadura, ele era um animal, e com a carrocinha ele levava para Teresópolis para vender lá. Não. E ia com a carrocinha para lá. Então tinha cana ali naquele morro ali, que não tem a granja hoje, tinha, né? Que acabou desmanchando tudo, e Raul, que é o dono, passou para ele, né? E acabou com as granjas lá. E lá, nem sei que lavoura que ele faz, acho que é um pouquinho de chuchu, outras coisas mais lá, não sei certo não. Mas de qualquer maneira, graças a Deus, funcionou economicamente. Que a mão direita recebe e gasta, mas não gastar, a esquerda está esperando o troco. A esquerda está esperando o troco, e não sobra nada. Isso aí, tá devendo? Tem que guardar na esquerda. Tem que ter o estoque na esquerda. Você ouviu falar nessa? Não conhecia, muito bom, vou lembrar disso. Lembra disso? Tem que ter o troco, a esquerda está esperando. Muito bom. A vida é divertida, só. Graças a Deus, deu tudo certo. Estou aí. Mas o que você queria saber agora mais? O quê? Sim. Logo depois da crise do café, parece que o governo tentou algumas iniciativas de plantar algumas coisas aqui na cidade, né? E teve até um teste com batata doce lá em Camboatá. E batata inglesa ou batata doce? Batata inglesa. E aí depois começaram, aí o Heitor Quartim, o Marcelo Brasileiro, algumas pessoas, o Valdemiro, aí começaram a fazer esses pequenos testes com as galinhas. O senhor lembra dessa passagem? Não lembro não. Só do Heitor Quartim que eu lembro que eu comprei muita madeira, ele vendia muita madeira aqui, sabe? E mais era a agricultura que ele tinha também, né? E depois ele morreu com não sei quantos anos ele faleceu. Foi um grande agricultor para nós aqui, e um bom professor. Qualquer coisa ia lá. Também ele orientava bem, sabe? O Quartim
E o Dom Valdemiro eu não conheci, né? Que essa granja aqui ficou 10 anos abandonado. Aí foi aonde que eu comprei, eles já reuniram para vender, né? Comprei, construí essa casa, construí alguma coisa aí que eu fiz. E mais tem o Fernando Gouveia, eu vou falar nele? Ouvi. Também foi um grande avicultor aí também, lá de Jaguara, Fernando Gouveia. Porque naquele tempo entrou o Quartinho, Fernando Gouveia, eu estou o Valdemiro aqui, mas o Valdemiro acabou, sei lá quando é que ele acabou. E tinha um outro também, que criava muito também, que era o Gouveia, e esse Quartinho, e tinha um outro avicultor que eu não estou lembrado aqui. Depois é que veio a Jaguarita, o Caputo, e outros mais, todo mundo, né? E veio. Mas depois eu tinha galinha já há muito tempo, e vieram isso aí, foi crescendo, mas acabou. Cássia, e como você entende esse momento atual, considerando a família que já começou na avicultura desde tanto tempo, foram os pioneiros na atividade? Como você se sente hoje, veterinária, mulher, e dando segmento às atividades do teu avô? Como que você se sente agora? Então, eu cresci, né, nesse meio. Desde pequena, sempre vi e ouvia conversa de dia, de noite, final de semana, era sempre frango. E a gente vai se apaixonando, vai gostando. Eu fiz a veterinária e eu fico muito feliz em poder continuar o trabalho da família, né? Meu avô começou com galinha. A galinha chegou numa época que ficou muito trabalhosa, ficou cara, ficou complicado assim para as pessoas continuarem produzindo os ovos. E naquela época não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta genética, e era um pouco mais trabalhoso, e começaram a vir também as doenças, né, nas galinhas, e as vacinas estavam sendo produzidas. E aí meu avô passou para o frango, que era um pouco menos trabalhoso. A ração, depois ela passou a ser... eles passaram a comprar a ração do Rio, na antiga Cargill, né, vô? Cargill e Moinho Fluminense, que tinha a Vevita, 4x, 3x, 1x era para pintinho. A ração era por fase o X, né? E aí... a ração vinha pronta já do Rio de Janeiro para os frangos e para as galinhas, e assim foi vindo a evolução. Hoje, o meu pai trabalhou com o meu avô, depois ele saiu, e as granjas dele ele foi evoluindo, e foi a tecnologia e melhorando. O meu avô, como ele já tinha uma estrutura antiga, que eram galpões menores, e os galpões menores, você não consegue colocar os silos para entrar um caminhão, porque tem que ser um silo para cada galpão. E como são os galpões todos pequenos e juntos, não consegue entrar um caminhão entre os silos, e isso acaba não sendo viável economicamente. Então, é você colocar um silo para um galpão de 10 metros por 5, 10 metros por 8, sabe? Não vale a pena isso. Então, meu avô acabou assim, ele está muito bem na avicultura, porque ele tem o filho dele que ajuda ele, e eles estão muito bem. Eles têm resultados muito bons, porém o custo dele é um pouco mais alto, porque a mão de obra dele é um pouco mais maior, né? E hoje em dia a gente conseguiu diminuir um pouco essa mão de obra, investindo em tecnologia, investindo nas coisas, e a gente está sempre buscando isso. A gente está sempre buscando a tecnologia. Infelizmente, a tecnologia ajuda a gente para muita coisa, infelizmente ou felizmente, né? Porque tem coisas que ela ajuda muito, tem coisas que ela ajuda tanto que até atrapalha, né? Então, hoje eu fico muito feliz de continuar, né, o trabalho do meu avô. E ele também fica muito feliz
que eu sou a neta mais velha dele e eu continuo com esse trabalho, nesse meio, né? E eu espero continuar dando felicidade para eles. Que bom, Cássia, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Eu também conheço e acompanho o trabalho da Cássia. Aqui em São José, ela se destaca muito como mulher em meio à grande maioria, se não bem perto de 100% produtores que são homens. E ela consegue conversar e consegue se articular muito, muito bem nesse meio, então, e a gente sabe que é difícil. Então, parabéns e continue assim, sendo esse exemplo de pessoa e de veterinária também. Então, muito sucesso para vocês, para o seu Ari, que continue aí empenhado, que não para, né, seu Ari? Não pode parar, não. Se parar, o ferrugem. Seu Ari, então, qual a mensagem que a gente tem que deixar para os nossos colegas, para os nossos produtores, avicultores? Qual a mensagem que o senhor deixa aqui para o pessoal de São José do Vale do Rio Preto? A mensagem que eu passo é que alguns que querem continuar, que espero que seja um bom dedicado ao avicultor, porque se não tiver dedicação, não adianta. Pode nem pensar em pegar, porque a avicultura é trabalhosa, né? E também pessoas que vai fazer assim galinheiro, já tem que ter uma estrutura passada assim para poder dar continuidade às vezes, né? E outro vai começar de novo, ele tem que ver o amigo do lado e ver que ele está dando certo, eu também vou fazer, então eu vou começar com a granja, né? Aí a mensagem que eu passo é essa, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu desejo muita saúde, muito sucesso para vocês, para a família toda, que Deus continue abençoando vocês, viu? E parabéns pelo trabalho em prol da nossa cidade também, porque, graças a Deus, a avicultura é o que move a nossa cidade, gera tanto emprego e é uma cadeia tão grande, né? Gera um movimento muito forte aqui, né? Verdade. Caminhão para lá, para cá, muito bom, graças a Deus, deu certo. Que bom, e vamos estimular os nossos avicultores aí a continuarem, né, se empenhando na atividade. Não pode parar, não, né? Que é bom. Né, Cássio? A agricultura é bom, distrai bastante, né? Com prejuízo ou lucro, o que for, mas não pode parar, né? Isso aí. É bom, muito bom. Obrigada, seu Ari. Obrigada, Cássia. Nada. Obrigada. Quando eu precisar, tem umas ordens aí para responder algumas perguntas que estão no meu alcance, né? A gente responde, né? Mas, de qualquer maneira, desejo que você continue com esse trabalho, né? Esse trabalho é muito bom para você, para nós, para todo mundo, né? Isso aí, vamos divulgar a nossa cidade, os nossos produtos e as pessoas aqui da nossa cidade. Obrigada.